Olá, como estão todos? Então, mais uma vez nós nos reunimos aqui para aprendermos juntos. Então, vamos iniciar elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa abençoada oportunidade, pedindo um amparo e a proteção, para que tenhamos olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para o que vem a nós nesse momento, pela vontade do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações. Auxilia-nos, Senhor, e livra-nos de todo mal, que assim seja agora e sempre. Graças a Deus e a Jesus. Bom, trouxe uma passagem aqui do livro, que nós já estamos acompanhando há algum tempo, que é o livro No Rumo da Felicidade, por Joana de Ângeles, e psicografia de Divaldo Franco, do capítulo Coerência Legítima, né? Esse capítulo é muito importante, porque ele retrata o nosso despertar para as novas possibilidades, que são esses caminhos que a doutrina espírita nos oferece, né? Esse mergulho que nós fazemos aí para o nosso íntimo, quem somos, né? A nossa real vida, que é a vida espiritual, saber que não é por acaso que aqui estamos, saber que é pelo amor de Deus que nos proporciona essas oportunidades, que a cada dia nós podemos começar, recomeçar as jornadas, buscando ali novas possibilidades e melhorias. Então, isso é muito importante, né? Essa questão da renovação, de saber que a gente pode mudar, de saber que nós podemos trazer e construir coisas boas, depende de nós, né? Saber que as dificuldades virão, sim, mas que nós não estaremos sós. Então, esse conhecimento que a gente tem, pessoal, essa oportunidade de poder estudar a doutrina é muito importante, porque vai nos auxiliar nos momentos que nós estivermos precisando, tá? Numa superação, num fortalecimento, numa gratidão. Então, a todo momento a gente pode utilizar isso que a gente aprende, seja pela doutrina, ou então, o mais importante, que são os ensinamentos de Jesus sobre o amor, a caridade, a nossa destinação como seres eternos, que são as melhorias e o equilíbrio. Então, esse capítulo ele retrata muito bem essa parte, tá? Então vamos dar início aqui e nós vamos comentando aí ao longo do texto. É natural que o indivíduo no seu círculo social busque agradar aos demais companheiros, gerando simpatia e cordialidade. No interrelacionamento pessoal, há uma necessidade premente de se fazer amigos e conquistar-se corações. Multiplicam-se os métodos de persuasão para facilitar o êxito no grupamento comunitário, o destaque na esfera humana em que cada qual se movimenta. Tá? Então, ela começa retratando essa questão, né? De muitas vezes os cuidados que nós devemos ter com as aparências mesmo, né? De querer agradar aos outros, de fazer tudo pelos outros, enfim. E nós acabamos deixando de ver ali nós, né? Ou aquilo que vai preencher o nosso íntimo realmente, tá? Então, é esse convite que a Joana de Ângeles faz a todos aí com esse início, tá? Retratando essa questão, tá? A preocupação com a aparência e com os resultados dos esforços de ampliação do círculo de amizades torna-se às vezes exagerada, como se a finalidade exclusiva da existência fosse, isso é importante agora, hein? O triunfo nos negócios, na convivência, na sociedade. Então, a gente entende que estarmos aqui é importante, as nossas construções é importante, a nossa vida ela caminha, né?
pelas questões pessoais, por essas questões espirituais, que são muito importantes também, tá? Mas quem somos realmente, né? Quem somos? Somos seres eternos, tá? Estamos aqui para conquistar coisas que sempre estarão conosco, né? Que jamais haverão de se perder. Então, não desmerecendo nenhuma conquista material, muito pelo contrário, tá? Isso são importantes, mas tendo em mente quem somos, tá? E ser quem somos realmente, né? Muitas vezes a gente pode estar criando aí uma outra situação, uma outra vida, ou então pender mais para um lado, né? Tá mais ligado a uma questão, que é a questão material, e a questão espiritual, né? Que é tão importante e vai nos trazer esse equilíbrio para a gente lidar com as nossas coisas materiais aqui. Ah, então, é estarmos atentos a tudo o que acontece, né? Todas as nossas escolhas, né? Saber por que nós tomamos determinados caminhos, saber por que nós nos direcionamos ali por algumas situações, tá? Mas procurar sermos nós mesmos, quem somos, tá? Não termos ali duas situações, né? Vivendo duas realidades, sermos quem somos, tá? Entre acertos e erros, nos aceitando, que isso é muito importante, e trabalhar sempre pelas nossas buscas e melhorias, tá? Então, as questões materiais são importantes? Sim, são importantes. Mas as questões espirituais também são muito importantes e elas que vão nos direcionar. Então, é saber o devido valor, a importância de cada situação. O cristão decidido, no entanto, tem outra meta, que é o autoaprimoramento moral. Interessado na conquista de patamares espirituais mais elevados, sem desconsiderar a vida social, tá? Que é o que nós comentamos, sem desconsiderar a vida social. Entrega-se a outras buscas, aquelas que lhe facultam a transformação de hábitos para melhor, a renovação de conduta que mais se deve aprimorar. Tá? Então, esse ponto que nós acabamos de comentar. Questões materiais são importantes, sem desmerecer, mas não, quem somos realmente, pessoal? Quem nós somos? Né? Um dia não partiremos, um dia não seguiremos a nossa caminhada adiante, tá? Então, o que nós levaremos? Levaremos tudo aquilo que nós aprendemos, a nossa real bagagem, tá? Que são os conhecimentos, que são os momentos, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente tem de experiência, tá? O que é da matéria fica na vida material, mas o que é do espírito segue com ele, tá bom? Reconhecendo a fragilidade da organização física em que transita e a relatividade do tempo terrestre na sua realidade eterna, aplica-o na vivência no programa espiritual que lhe constitui a vida, tá? Então, é esse despertar que nós temos, né? Saber que somos seres espirituais, que regressaremos à pátria espiritual, nossa verdadeira pátria, seguiremos aí um novo caminho. Então, todo esse conhecimento que a gente tem a oportunidade de poder ter acesso, né, que a doutrina nos oferece sobre as encarnações, sobre a vida, então, aplicar ele, refletir sobre tudo isso que a gente está aprendendo, tá? É muito importante essa reflexão. As leituras que nós fazemos, muitas vezes nós lemos, podemos pôr ali como meta ler muitos livros num mês, mas lendo esses muitos livros, será que nós refletimos sobre esses ensinamentos que estavam ali, né? Então, ou então que seria mais interessante uma leitura mais tranquila, mais refletindo sobre tudo que está sendo dito, falado ali, aprendendo, trazendo para a nossa caminhada, tá? Então, cada um tem o seu tempo, né? Alguns têm facilidades, outros nem tanto na questão da leitura, mas o mais importante não seriam as quantidades, mas sim qualidades, né? Vamos dizer assim, da reflexão, de tudo aquilo que a gente aprende e tentar trazer isso para os nossos dias, tá?
Isso que nos cabe. Sabendo que a reencarnação é uma experiência de breve curso, aproveita-se para iluminar, buscando erradicar as paixões perturbadoras e fixando os sentimentos enobrecedores. Consciente de que o maior êxito que pode conseguir é em relação às próprias imperfeições. Afadiga-se por superar-se a cada dia, esculpindo o bem na mente e no coração que lhe passa a nortear os passos, tá? Então, nós não estamos aqui para vencer ninguém, para ser melhor que ninguém, para superar ninguém. A nossa caminhada diz respeito a nós mesmos, né? Então, qual seria aí o maior vencedor da vida? O maior vencedor da vida é aquele que se esforça para superar as suas dificuldades, né? E com muito esforço ali, se conseguir vencer, né? Trabalhar pelas melhorias, então esse será o verdadeiro vencedor, vamos dizer assim. Tá? Então, somos herdeiros de nós mesmos, tá? Somos herdeiros de nós mesmos. Por mais que estejamos junto daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que nós precisamos, né, e podemos aprender sim, uns com os outros, mas temos aí essa questão de trabalhar as nossas necessidades, tá? Então, tudo que a gente aprende, convivendo, estudando, isso vai nos dar força, né? Para que sim, se nós pudermos ajudar o outro, com certeza podemos fazer a nossa parte em relação ao meio, mas nós temos aí as nossas lutas, vamos dizer assim, particulares, tá? Dentro de um quadro de necessidades, tá? Reencarnatórias. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que esse corpo que nos reveste, o espírito, né? Por isso que a sociedade, a família, para que a gente possa trabalhar as nossas necessidades, tá? Muitas dúvidas se questionam, né? Se levantam referente a isso, né? Talvez até nessa encarnação nós não tenhamos ali as respostas que almejamos, né? Nesse sentido, respostas concretas. Mas com certeza o estudo, né? As informações que vêm a nós, as palestras, os trabalhos, né? Nos trazem ali esse sentimento de que nós estamos no caminho, né? E que é muito importante isso para nós, né? E aí vamos trabalhando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa renovação, né? Porque não há situações difíceis que perduram para sempre, assim como o bem também. Aqui nós passamos por momentos e situações, tá? Para que a gente possa construir e viver a felicidade ali na sua plenitude, tá? Mas nesse momento aqui, quem somos, na nossa condição de espíritos ainda em quadros de muitas dificuldades, então nós passamos por esses processos, tá? Que são naturais, mas que tudo está sendo ali amparado, né, pela espiritualidade, e vamos caminhar, fazer o melhor que nós pudermos, para que coisas boas sempre aconteçam e para que a gente tire ali os aprendizados que realmente precisamos. Êxito e simpatia na Terra são aquisições de breve duração. Os amigos exigem consideração constante, concordância contínua e conivência. A mesa farta, as festas frequentes, os encontros alegres constituem o cardápio apetitoso para os comensais do prazer e da ilusão. Rapidamente, porém, eles mudam de endereço, aonde se locupletam, passando aos outros ídolos, às outras movimentações, aos outros recintos. Ademais, ninguém agrada realmente a quem se compraz com a mentira, a bajulação e o endeusamento. Saturam-se tais pessoas com facilidade em suas existências ociosas, com os seus corifeus e admiradores. Entediados estão sempre em busca de sensações novas, até quando a enfermidade, os reveses do caminho e a morte os convidam à realidade, tá? É a questão das aparências, das situações, né?
Então, ficamos atentos sobre essas questões, né? Não te amargures, pois, se te sentes isolado, incompreendido, censurado, porque elegeste a causa do bem no mundo e a tua libertação moral. Tá? Então isso aqui é muito importante, pessoal, porque a partir do momento que a gente se predispõe a trabalhar, a buscar essas melhorias, né, críticas, por não buscar aquilo que se busca aí no geral, de ter as mesmas, né, os mesmos pensamentos, a forma de agir, podem acontecer conosco, tá? Mas que a gente não se abale com isso, tente trabalhar isso da melhor forma, né? Fortalecer, na verdade, essas ideias de melhorias, tá? Se ocupando ali com coisas boas, pensamentos bons, trabalho, né? A nossa casa oferece aí trabalhos a todos, para que a gente possa fortalecer essa vontade, né? Fortalecer esses ideais em nós de libertação, de melhorias, né? Essas novas ideias, esse caminho que Jesus tanto nos fala, que é o caminho do amor, da caridade, o respeito, o perdão, tá? Porque são novos ideais que vêm aí fazer com que a gente tenha os esclarecimentos e a força necessária para seguir adiante a nossa caminhada. Então, não nos amarguremos, não nos entristeçamos ali com as críticas, com as queixas, tá? Respeitar sim o tempo de cada um, né? Cada um está num tempo, assim como nós estamos nos nossos, chegou o nosso tempo de novas reflexões, né? Desses novos ideais, trabalhar por eles, por aquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente sente, né? Sentir é uma questão de sensação. Quando nós experimentamos essas ideias, como nos sentimos? O que acontece ali conosco quando realmente precisamos dessas ideias na nossa caminhada? Entendimento da encarnação, do perdão, do não revidar, né? Além do que, tudo isso é um exercício para todos nós, tá? Então, todos nós ainda estamos nos exercitando, porque a nossa fé, ela não é forte, né? Ela é uma fé que ainda caminha aí entre dificuldades, entre acertos. E a gente está fortalecendo tudo que a gente está vivenciando, tudo que a gente está aprendendo aqui, né? É importante sim, mas somos pequenos aprendizes, pequenas formiguinhas, tá? Trabalhando ali para que ocorram essas melhorias pelas nossas vidas, nossos ideais, mas ainda somos pequeninos. Então, precisamos do exemplo, sim, que nós temos aí através de Jesus e para que a gente se fortaleça e continue, tá? Então, não vamos desistir perante essas situações, a essas reclamações, essas críticas, essas situações, tá? Pelo contrário, vamos fortalecer esses ideais conosco e vamos sentir como as sensações da prática do bem, dessas reflexões íntimas, da mudança das nossas ações e atitudes, como que nós nos sentimos, né? E aí sim a gente vai construindo e vai tendo as respostas que precisamos. Sempre haverá quem censure o trem, particularmente nos círculos da frivolidade, na qual todos parecem simpáticos e apenas parecem, respeitando a sociedade e os seus grupos, buscando auxiliá-los, não te submetas às suas exigências e caprichos. Segue a tua trajetória, traçada em paz íntima, sem outro aplauso que não seja o da própria consciência. Tá? Isso é importante. Sem outro aplauso que não seja o da própria consciência. Né? Lembra que nós falamos aqui anteriormente? Consciente de que o maior êxito que podemos conseguir é em relação às nossas próprias situações, né? Aquilo que nós precisamos trabalhar, melhorar. E aqui da mesma forma, né? Quando passamos ali por uma dificuldade, temos a superação, aprendemos, nos esforçamos, ou então na nossa vida mesmo, o material, os trabalhos, né? Quando a gente consegue alguma coisa que a gente almeja, um curso, uma prova que a gente vai bem, e a gente pensa que nós nos esforçamos e fizemos a nossa parte. Então nós temos essa sensação no nosso íntimo ali de uma vitória, de algo bom, realmente. Tá? Então, é a nossa paz íntima, né? É a nossa tranquilidade, tá? As nossas vitórias, elas são
nossas, tá? Ser, portanto, coerente nos atos com aquilo que pensas e falas. Jesus era o homem social por excelência. Conviveu com as criancinhas, participou do festim de bodas, dialogou com os réprobos e repudiados. Visitou os enfermos e os curou. Obedeceu à lei. Frequentou a sinagoga. Movimentou-se nas multidões que atraía. Confortou a todos que o buscavam em sofrimento. Desobrigou-se com elevação dos deveres domésticos, mas insurgiu-se. Foi contra, Ele foi contra os poderes dos políticos e religiosos arbitrários, enfrentando o farisaísmo com serenidade, infectivando a hipocrisia e a hediondez. E não se submeteu a ninguém, nem a grupo algum, porque a sua deveria ser uma conduta exemplar, uma vida impoluta, ensinando e vivendo a proposta do amor de Deus. Nunca cedeu às paixões dominantes, nem se preocupou em agradar os poderosos, aos indivíduos em geral. Amou-os, mas não se reprimiu. Mas não se permitiu, adaptar-se aos seus gostos. Trouxe um compromisso que desempenhou com elevação. Por isso pagou o preço da sua vinculação com a verdade e da sua coerência com a realidade que desvelava. Toma-o como modelo e não te preocupes com mais nada, realizando o teu dever, aquele para o qual renasceste. Então, sempre, o exemplo de Jesus para a nossa caminhada, para que a gente possa fortalecer os nossos passos, saber que nós estamos no caminho, saber que essas respostas, elas muito nos ajudam, esses ensinamentos, esses ensinamentos muito nos ajudam, que são as respostas aos nossos questionamentos que nós encontramos através da literatura, através dos estudos, e que ao longo dessa caminhada ali a gente se esclareça, porque esse esclarecimento ele vai nos proporcionar ali seguir um outro caminho, caminhar mais certo daquilo que nós estamos buscando. Então é só pelo entendimento, e esse entendimento com certeza vai fazer com que os nossos passos sejam mais fortes, mais intensos, para que a gente possa seguir aí a nossa caminhada, tá? Hoje nós nos reunimos aqui sobre a doutrina, sobre o amparo de amigos queridos que nos auxiliam, que estão sempre aí dispostos a nos ajudar, e vamos nos esforçar sempre para buscar essas melhorias. Então, coerência legítima é um entendimento. Coerência legítima representa as buscas, quando a gente busca esse esclarecimento, quando a gente sabe o que nós estamos fazendo, tá? E aquilo que realmente vai contribuir para a nossa caminhada. Tá bom, pessoal? Então, vamos ficar aí com esses ensinamentos para as nossas reflexões. Então, vamos encerrar e pedir que o amparo se faça, pedir que tenhamos força e coragem nas nossas necessidades e agradecer a Deus por tudo que recebemos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas auxilia-nos, Pai, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças te damos. Boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa palestra desta noite, vamos conversar um pouquinho sobre mediunidade. Muitas pessoas nesse momento perguntando, afinal, o que é ser médium? Usualmente,
Denomina-se médium aquele em que a faculdade mediúnica se mostra de forma ostensiva. Mas é importante saber que todos os seres humanos têm mediunidade em estado latente, como um princípio, uma semente, que poderá ou não desabrochar no curso da existência terrena. Isso está no livro dos médiuns, né? Todos nós somos médiuns. E Herculano Pires completou depois, em um de seus livros, Mediunidade, nome do livro, ele fala que alguns têm a mediunidade estática, generalizada, e outros têm a mediunidade dinâmica, ostensiva, e que pode também ser mediunidade de trabalho. Então é muito importante compreendermos tudo isso, percebermos em qual tipo de mediunidade nos encaixamos, né? Principalmente quando o médium tem a mediunidade ostensiva, porque é a mais difícil de ser controlada, canalizada, e se ele tem também a questão do compromisso do trabalho mediúnico. Allan Kardec, ele explica que todos os indivíduos são mais ou menos médiuns, né? No sentido de que somos influenciáveis pelas sugestões alheias, podendo estas partir de espíritos desencarnados que nos desejam influenciar, né? Então, nesse sentido, todos nós, né, captamos sensações, nós temos o nosso anjo da guarda, que está ao nosso lado, e essas sugestões elas podem vir de espíritos bons, mas infelizmente também de espíritos necessitados, né? Isso tudo acontece através da sintonia mental, de uma forma espontânea e natural, surgindo na nossa mente como uma ideia, um pressentimento, que também chamamos de intuição, né? Eu tive uma intuição, mas isso pode ter sido, sim, uma influência de um espírito tentando nos mostrar qual atitude devemos buscar, né? Esses pensamentos, eles podem estar sendo lançados por um espírito desencarnado, e aí nós aceitamos ou não, dependendo do seu livre arbítrio. Vamos falar um pouquinho mais sobre o termo médium, né? A palavra médium. É importante saber que esta palavra significa aquilo que está no meio. Então, ser médium é ser intermediário. Isso é muito importante. Muita gente pergunta, mas o que é ser médium, né? Allan Kardec, ele propôs essa terminologia, inclusive as palavras espiritismo e espírita, para designar coisas novas, trazidas pelos espíritos superiores à humanidade, né? Então, eu posso ser espiritualista, mas não sou espírita. Ser espírita, estudar o espiritismo, é seguir os princípios codificados por Allan Kardec, né? Então, nem todo espiritualista é espírita. Isso está ali no início do livro dos Espíritos, porque foi necessário essa colocação para designar todos aqueles ensinamentos que estavam chegando no momento da terceira revelação, né? Assim, ser médium é ser intermediário, aquele que intermedita a comunicação de um espírito com as demais pessoas. Então, todo aquele que tem uma condição, uma
sensação, né, mais ostensiva, ele capta a presença, ele ouve, ele vê, ele é médium, né? Ele tem essa condição de traduzir, de sentir a presença, de ser intermediário mais ostensivo do plano espiritual, ou seja, dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados, certo? Então, a eclosão da mediunidade, ela não depende de religião, de idade, de raça ou sexo, né? Muitas criaturas, não conhecendo nada sobre o assunto, que a grande maioria não conhece, né, ficam amedrontadas. Outras temem a responsabilidade, que são inerentes ao exercício mediúnico, e recusam-se a conscientizar-se acerca da sua faculdade. Isso acontece muito, né? Porque as pessoas, elas não têm esse esclarecimento. Então, quando falam para elas que elas são médiums, elas ficam receosas, né? Achando que vão ter que largar tudo da vida, vão ter que se dedicar, já pensam em mil e umas situações, ficam amedrontadas, como ele falou aqui, a responsabilidade, né? Mas porque foi passado a elas uma outra situação. Mas a doutrina espírita, ela nos explica, né, que não renascemos com essa condição por acaso, houve toda uma programação no plano espiritual, e que eu posso educar isso de uma maneira muito natural, equilibrada, que eu posso, através do exercício mediúnico, equilibrar toda essa condição e colocar a benefício de auxiliar, né, no intercâmbio com o plano espiritual. Então, a gente precisa buscar um esclarecimento para que a gente não incorra no erro de não aceitar essa questão mediúnica e deixar de realizar o compromisso que um dia, né, nos foi dado no plano espiritual antes de reencarnarmos. Agora, rapidinho, né, que o nosso tempo é curto, as pessoas também perguntam, como saber se sou médium ostensivo? E existem alguns indícios, né, que caracterizam a presença da mediunidade de forma mais expressiva. E o Espiritismo, ele aclara e orienta todo esse processo, auxiliando o médium, principalmente aqueles que estão começando, né, e possibilitando também o exercício da mediunidade de uma maneira equilibrada e serena, que com o tempo vai lhe trazendo um bem-estar e uma paz interior. Então vamos citar alguns indícios, né? Não são todos e nem sempre acontece da mesma maneira, mas só para vocês terem ideia, né? Se podem questionar. Aqueles que têm uma mediunidade mais ostensiva, dinâmica, são portadores de alterações emocionais súbitas. O Divaldo tem no livro dele, Mediunidade, Encontro com o Divaldo, ele fala, é muito engraçado, né? Que ele fala que o médium, ele no velório ele chora mais que a viúva e no casamento ele chora mais que a noiva, né? Ou seja, é tudo muito intenso. Então, de repente vem aquela vontade de chorar que a gente não sabe de onde que vem. Essas alterações emocionais muito intensas, elas demonstram uma sensibilidade maior, né? Tem pessoas que, por exemplo, vê um filme e chora, né? A gente chora quando vê um filme, dependendo de um drama, e outros que nem não soltam uma lágrima, né? É um exemplo assim, o médium ostensivo ele é muito sensível, porque ele é uma antena, né? Uma antena captadora, o tempo todo ele está captando coisas boas e, infelizmente, também coisas ruins. E ele
tem que lidar com tudo isso, né? Não pode absorver, ele tem que sentir a sensação e saber controlar. Então, são alterações emocionais constantes. Completando o que eu falei, acentuada sensibilidade emotiva, vidências, necessidade compulsiva e inoportuna de escrever ideias que não lhe são próprias. Vejam, são vários exemplos, né, de que pode dar indício de que eu tenho uma mediunidade ostensiva. Calafrio, sensação de formigamento nas mãos, na cabeça, mal-estar em determinados ambientes ou em presença de certas pessoas, sensações de enfermidades inexistentes, tá vendo? Tudo isso são sensações que a questão mediúnica nos traz. Esses sintomas, eles podem surgir de forma associada com maior ou menor intensidade, às vezes prevalecendo um ou outro, ou vários, conforme a condição espiritual do indivíduo, tá? Mas que fique bem claro para todos que alguns desses sintomas citados, né, que nós falamos, podem ocorrer sem que seja necessariamente um sinal de predisposição mediúnica, né? Então, isso tem que ser avaliado. Essas sensações, elas têm que ser constantes para a gente poder definir que realmente há uma mediunidade ostensiva que acontece com aquela pessoa. Agora, um ponto importante que nós gostaríamos de esclarecer, né? Que mediunidade não é doença. E também não deve ser encarada como um privilégio ou como uma sobrecarga de responsabilidade de tal teor que somente os poucos conseguirão levá-la adiante. Nós temos essas três situações quando a pessoa ela chega a um centro espírita com todas aquelas sensações, muito desequilibrada, por já estar há muitos anos tendo essas sensações que nós citamos, né? Então ela acha que é uma coisa ruim, que é uma doença, que ela quer se livrar de tudo isso, né? Ou senão ela se pode achar privilegiada, nossa, eu sou médium, eu sou intermediário, né? Da espiritualidade, achar que é um privilégio. Ou também a questão de se assustar. Nossa, eu vou ter que ter um compromisso para o resto da vida, eu vou ter que desistir de toda a minha vida particular. Então, não é nenhuma das três situações. Tá? O desabrochar da mediunidade, ele representa para o ser humano um horizonte novo que se abre para ele. É um chamamento, um convite, a fim de que se volte para o bem, que desperte para as realidades maiores da vida. É uma responsabilidade, sim, mas sendo vivenciada com seriedade, com amor e disciplina, será sempre fonte de benefícios, em primeiro lugar para o próprio médium. Tá? Então nós sabemos através de toda a literatura espírita que é uma grande oportunidade que Deus nos concede na espiritualidade quando estamos nos preparando para reencarnar. É nos dada essa opção. Você renascerá como médium ostensivo devido aos grandes erros que cometeu. Deus vos dará uma oportunidade de resgatar esses débitos de uma maneira mais tranquila, colocando a sua sensibilidade para trabalho em favor de todos os que sofrem. Então é um convite para que a gente busque o bem. É isso. E se nós aceitarmos e colocarmos em prática, receberemos muito, como ele falou aqui, será uma fonte de benefícios da nossa encarnação, né? O problema é que às vezes
as pessoas têm uma impressão distorcida acerca do espiritismo, né? Pelo que a sociedade e a mídia falam, ou seja, pessoas que são médiuns, mas que na verdade não são espíritas, e que se utilizam da sua faculdade para aparecerem, para divulgarem suas produções mediúnicas, mas que não têm as características espíritas verdadeiras, né? Então, infelizmente, esses exemplos que não são voltados para fins sérios complica, né? Faz com que as pessoas não entendam o verdadeiro significado da mediunidade. Mas é isto, né? Se você apresenta as características que nós mencionamos, se o que lhe está acontecendo se encaixa nesses pontos relacionados, é provável que a mediunidade lhe esteja sinalizando a busca de uma nova vida, de um caminho novo, espiritualizado, para que você encontre, enfim, o sentido transcendente da vida terrena. Então, busque esclarecimento, busque na doutrina espírita as respostas. A Sueli Caldas Schubert, ela coloca uma frase, vejam que bonito, né? O que ela fala da mediunidade. A mediunidade não veio em minha vida por acaso. É um compromisso que assumi perante a espiritualidade maior. É como um convite para reavaliar tudo o que fiz até hoje e recomeçar em bases espiritualizadas e seguras, descobrindo, através do intercâmbio com os seres invisíveis, um novo caminho para ser feliz. Essa descrição está resumida e belíssima, e que sirva para todos nós, né? Até aqueles que estão há muito tempo já estudando, vivenciando, trabalhando, colocando a sua mediunidade ostensiva, seja psicografia, psicofonia, doutrinária, de passe. Lembrar que esse compromisso não veio por acaso, né? Foi nos dado por Deus, nós concordamos e aceitamos esse compromisso, assumimos, como ela falou aqui, perante a espiritualidade maior. E sabemos que isso é uma oportunidade bendita para nós resgatarmos os nossos débitos do passado, que são muitos, e recomeçar, né? É uma nova oportunidade que Deus nos dá, e como ela termina, um novo caminho para sermos realmente felizes. Então fica aqui a nossa reflexão desta noite, e encerrar com a nossa prece, né? E com muita gratidão a Deus, confiando na proteção divina, na atuação dos benfeitores amigos, quando nos ligamos a uma casa como essa, quando realizamos e participamos de todos os trabalhos que nelas acontecem, estamos ligados a muitos espíritos amigos que estão o tempo todo a nos auxiliar. Mas, lembrando, né, estamos a serviço da caridade e temos que orar e vigiar, porque é claro que sofreremos influências negativas, né, querendo nos desvirtuar, mas também temos toda a assistência espiritual, jamais tenhamos dúvida disso. Agora cabe a nós nos cuidarmos, estudarmos, estarmos atentos e sempre, sempre pedindo a Deus que nos proteja e que o amor esteja sendo desenvolvido em nossos corações.
que a tua paz envolva todos os médiuns, trabalhadores, não só da casa de Fabiano, mas de todos os centros espíritas, né? Que a paz se faça e que todos possam sentir o quanto importante é esse intercâmbio com o plano espiritual, o quanto nos tem consolado os corações, o quanto podemos ajudar aqueles espíritos que desencarnam em situações dolorosas. É uma oportunidade muito bela. Mesmo sendo tão imperfeitos, Deus nos concedeu a oportunidade de aprender através da questão mediúnica. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus e que possamos retornar à pátria espiritual, podendo dizer: eu cumpri a missão, a oportunidade que me foi concedida. E que Deus nos abençoe. Que assim seja.